Convidamos o engenheiro agrônomo Alex Oliveira Rosa, formado no Instituto Federal de Mato Grosso de Campo Novo do Parecis, que possui pós-graduação em MBA, Executivo em Gestão Comercial e Vendas, e atua como representante da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, com experiência em atividades técnicas e institucionais voltadas ao agronegócio, especialmente no apoio ao setor produtivo e no desenvolvimento de ações e projetos no estado de Mato Grosso. O palestrante conduzirá a apresentação sobre orientação pública para a prevenção de nematóide. Com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, pessoal, como ela disse, sou Alex Oliveira Rosa, engenheiro agrônomo do Sistema FAMATO Senar, e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre orientações públicas para a prevenção de nematóides aí nas nossas propriedades rurais. Mas, primeiro de tudo, pessoal, antes de adentrar o tema, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o Sistema FAMATO. O que é a casa do Sistema FAMATO, a casa da família rural? O Sistema FAMATO hoje é composto por 5 casas. A gente tem o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que foi tanto citado aqui pelos senhores, pelas palestrantes, doutoras, onde buscando aí melhorar e orientar cada vez mais o produtor rural no campo, com orientações técnicas, cursos especializados e várias questões, assistências técnicas, instruções, de várias formas aí. Então, o Senar é a nossa casa de apoio de educação de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, temos também o IMEA, que é reconhecido internacionalmente. Todos aqui já ouviram falar do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, onde que ele faz todas essas análises de dados, levantamento de safra, todas as perspectivas que a gente tem no estado de Mato Grosso, voltados para âmbitos, aspectos. Então, o IMEA é a nossa casa aí mais reconhecida dentro do sistema. E também temos o AgriHub, né, que é a nossa casa mais nova, com aproximadamente aí mais de 10 anos, onde que ele traz toda a questão de startups, inovações para o produtor rural. Então, ele faz um levantamento em todo o estado de Mato Grosso, nos mais de 96 sindicatos rurais que a gente tem na base de cada município, buscando cada inovação para poder buscar soluções e startups para atender o produtor rural na ponta, buscando essas soluções. E também temos os sindicatos. O que são os sindicatos, pessoal? Nada mais é que a nossa base, a nossa estrutura, principalmente o Sindicato Rural de Sorriso aqui, comandado pelo presidente Diogo Damiani e toda a sua diretoria, onde que a gente recebe todas as informações, né, todos os pedidos, ofícios dos produtores rurais, do Ministério da Agricultura. Para a gente tem que receber esses ofícios através da nossa base, do Sindicato Rural, para chegar até o Sistema FAMATO, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, onde que a gente trabalha aí com o núcleo técnico, núcleo sindical, buscando aí com toda a nossa diretoria a melhor forma de atender o produtor rural em questões normativas, legislações, instruções. Eu fico sediado no núcleo técnico do Sistema FAMATO, na pasta de agricultura. Dentro do Sistema FAMATO, no núcleo técnico, a gente tem a pasta pecuária, tributário, meio ambiente, fundiário, trabalhista, para atender o produtor rural no nosso estado da melhor forma. E dessa forma, entrando no tema aí, pessoal, o inimigo invisível, né, para o produtor rural. Muitas vezes o produtor olha lá na sua safra, na sua lavoura, uma reboleira, mas ele sabe realmente se é o nematóide está atacando essa safra? A visão do produtor é a reboleira, mas para ele saber realmente se é a safra, o nematóide que está atacando na sua safra, ele tem que fazer as análises laboratoriais, os diagnósticos. Isso, existem mais de 4.100 espécies de nematóides aí, aproximadamente. Então, o produtor enxerga apenas a queda da produtividade, mas ele tem que fazer diagnósticos precisos em laboratórios com selos, como foi dito aqui pelas nossas colegas doutoras, né, para ter verdadeiramente esse resultado preciso deste diagnóstico de qual espécie de nematóide que está atacando a sua safra, né? Então, a realidade é que temos com vários nematóides no nosso estado de Mato Grosso, principalmente os cistos e galhas, atacando aí a produtividade do produtor. E o inimigo invisível, pessoal, a erradicação desse inimigo é impossível. A gente não consegue erradicar ele de uma vez para outra. Então, a gente tem que trabalhar com o manejo de prevenção, pessoal. Então, o maior lucro do produtor hoje é trabalhar com o manejo de prevenir esse ataque
desse inimigo invisível na sua propriedade, melhorando o seu investimento e, consequentemente, trazendo resultados financeiros para ele. Então, isso é uma das orientações que a gente traz. Fazer o manejo preventivo. E como elaborar esse manejo preventivo se mais de 6.000 nematóides são transportados em apenas 1 litro de solo ou barro que estão grudados nos pneus, nos rodados? Isso é uma estimativa feita pela Embrapa, tá, pessoal? Então, a questão é o seguinte. Em 1 litro de barro no pneu grudado, no rodado do trator, do implemento, o que for, existe mais de 6.000 nematóides, uma estimativas, que são transportados dentro deste solo. Em 100 centímetros cúbicos apenas, tem até 600 nematóides. Então, imagine, o rodado passando a safra inteira, fazendo o operacional todo. Imagine a disseminação que é feita desse nematóide de uma área que está infestada para uma área limpa na nossa propriedade rural. Então, a disseminação ela é feita de forma passiva. Ela pega carona no solo, na água. Então, dessa forma, os implementos eles têm que serem controlados, feito o manejo preventivo desses implementos também. Então, pessoal, o nematóide ele é um problema de área, não um problema de safra. O nematóide de cistos, por exemplo, da soja, eles formam as estruturas de resistências que vão sobreviver no solo por anos. Então, dessa forma, o controle não é um produto específico, mas sim um produto de manejo integrado e contínuo na nossa propriedade. É dessa forma que a gente faz o controle e a prevenção desses nematóides. E como que é feita essa disseminação passiva? Ela vai ignorar as divisas, pessoal. Vai estar em maquinários, implementos, águas e ventos, né, sementes e até mesmo nos nossos calçados. A gente está lá fazendo uma assistência técnica para o produtor, rodando a lavoura, a gente entra numa área que está infestada de nematóide e, posteriormente, a gente, sem saber, entra em uma área limpa, sem nematóides, e a gente acaba infectando essa área do produtor rural. Então, essa prevenção, esse cuidado tem que ser feito até por nós quando estamos rodando uma lavoura. E, primeiramente, como que a gente faz um checklist de entrada, de implementos, de prestadores de serviço? Muitas vezes, na correria do operacional, o produtor precisa contratar prestador de serviço para ajudar na colheita, numa aplicação, numa semeadura, pegar um maquinário emprestado do vizinho. E como que a gente vai fazer esse controle? Saber que esse maquinário, esse implemento, ele estava em uma área infestada ou não. Então, a gente tem que saber a origem da fazenda, do município, né, e cultura. Então, tudo isso tem que ser controlado e verificado para a gente ter esse controle e essa prevenção normalmente. Opa, obrigado. Vai dando água, né? Vai dando sede, quer dizer. Isso, pessoal, o histórico aí, ele tem que ser feito de qual origem do nematóide que estava nessa safra, nessa propriedade. Fazendo esse controle, a gente tem que ter, em terceiro passo, uma inspeção visual. Verificar, né, se há barros nos pneus, na esteira, no implemento, o que for que você está utilizando, numa prestação de serviço, ou pegou emprestado do seu vizinho um implemento, faça essa inspeção. Se você tem uma área limpa de nematóide, até mesmo se a sua área está infestada, você vai fazer uma prestação de serviço para o seu vizinho, né? Vamos cuidar, ter esse controle, essa prevenção, porque já é uma praga aí, como foi dito pelos colegas, que já estão afetando 1,5 safras no nosso estado. 1,5 safras de soja, pessoal. É muita tonelada de soja, hein? Imagine só a perca de lucratividade que não só o produtor tem, mas o estado tem de perca nisso, em recolhimento, no FETAB, para fazer investimentos, como que a gente tem aí na rodovia 163, aí, a duplicação. Então, isso aí tudo vem do dinheiro do bolso do produtor, que é um recolhimento feito pelo FETAB. E isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado nessas prevenções de pragas quarentenárias. Já que discutindo aqui, estamos falando sobre nematóides, né, que é uma praga aí que vem afetando cada vez mais o produtor rural, a gente também tem uma nova praga. E nova praga não, né? É o caruru. Hoje a gente tem muito problema com o caruru no nosso estado também. Isso é possível a gente fazer um seminário desse também, voltado para o caruru, doutor Mar, entendeu? Outra questão é a comprovação, fazer fotos, fazer uma ficha de higienização desse implemento, desse maquinário, o local de lavagem desse maquinário, desse implemento, pessoal. Não pode ser em qualquer pátio de descontaminação ali. Tem que ter uma contenção dessa água para poder não ir
para a lavoura. Ou seja, você está lavando lá, aí a água vai escorrendo aquela água lá, aí vai cair na onde? A água vai parar lá na lavoura. O que adiantou se lavar o implemento, fazer toda a inspeção, se você não tem uma contenção dessa água, um retratamento dessa água, para poder evitar essa contaminação. Então, pessoal, a máquina com solo aderido, ela não deve entrar em área limpa de nematóide, né? Então tem que ser feita essa prevenção muito bem feita. E toda contratação de prestação de serviço, seja ela colheita, semeadura, aplicação, deve prever uma vistoria dessa máquina no contrato que você faz com o prestador de serviço. Tem que exigir essa obrigação desses prestadores de serviço, porque quem que vai se responsabilizar depois que a área estiver infestada? Isso aí vai arcar no custo de produção do produtor, vai aumentar este custo de produção. Então, um protocolo aí padrão mínimo que a gente prevê, né, de orientação para o produtor rural é verificar aí a limpeza a seco, né, tirar, remover os torrões e restos que estão grudados nos rodados do implemento do maquinário, né, fazer uma lavagem de alta pressão deste maquinário, fazer a inspeção visual, verificar se realmente tem barro ou solo aderido naquele maquinário ou implemento, e também fazer essa desinfecção com algum produto água sanitária para fazer esse padrão de higienização dos implementos e maquinários, pessoal. Então, isso são orientações que a gente passa para o produtor rural que devem ser feitas. Não é obrigações, pessoal, que a gente sabe que na correria da safra, na hora de plantar, semear o soja, é uma correria grande, na hora de colher, na hora de pulverizar. As nossas áreas são extensas. Não são áreas de 50, 100 hectares. São áreas de 500, 1.000, 1.500, 2.000, 20.000 hectares. Então, tudo isso tem que ser feito um planejamento muito bem feito e executado. Igual a gente traz aqui como um preparo, né? Você tem na sua propriedade um planejamento da sua safra. Você já fez todas as análises laboratoriais, diagnóstico, de todos os anos, todas as safras, constando as reboleiras. Você já tem mapeado na sua área. Essa área tem nematóide, essa área não tem, mas nessa nova safra não deu tempo ainda de eu fazer uma análise laboratorial e conseguir o diagnóstico se tem ou não nematóide. Você coloca como área suspeita no seu planejamento. Colocando como área suspeita, você consegue entrar, primeiramente, numa área sem histórico de nematóides, posteriormente, você entra numa área suspeita e finaliza a operação numa área infestada de nematóides. Com isso, você vai conseguir fazer a prevenção desses nematóides, fazer um controle, lavagem corretamente, sem precisar entrar numa área infestada e depois entrar numa área limpa. Então, esse planejamento tem que ser muito bem feito e detalhado na sua propriedade. E o ponto cego da biossegurança aí, muitos acham que a pulverização não acaba contaminando outras áreas com nematóides. Mas não, pessoal, os pulverizadores eles também acabam infestando, porque tem rodado, tem pneu, vai atingir o solo só se for uma pulverização aérea, uma pulverização de drone. Então, temos esses detalhes aí que devemos focar. Já entrando agora nas questões da produção de biológicos, né, na produção de bioinsumos on-farm, ou seja, produzir produtos biológicos na nossa propriedade, com biofábricas bem analisadas. Essa produção para uso próprio, pessoal, foi regulamentada aí pela Lei 15.070 de 2024, teve esse marco legal. Então, a gente tem que constar que essa produção on-farm para uso próprio, ela não é sinônimo de produção informal. Ou seja, eu tenho uma caixa d'água lá, eu vou produzir um biológico lá e vou aplicar na minha área. Cara, você está gastando dinheiro à toa. Você está rasgando dinheiro. Se você não tiver um controle, uma bioqualidade, uma biofábrica bem feita desse produto biológico que você está construindo, você não vai ter um resultado eficiente desse produto. Você vai estar gastando dinheiro, vai estar aumentando o seu custo de produção. Então, a gente traz orientações que deve ser feito um risco, né? Uma gestão de risco dessa produção. Ou seja, você tem uma multiplicação lá sem controle. Você vai ter uma multiplicação de um produto comercial sem indicação, você vai ter uma água sem controle microbiológico, você vai ter uma contaminação por patógenos indesejáveis e também vai ter um risco ambiental e falsa sensação de proteção na sua cultura, na sua propriedade. Então, o sem controle de qualidade, pessoal, ele não sabe se o produto é um bionematicida ou se é apenas uma cauda contaminada.
Então, isso deve ter um controle, uma gestão de risco muito bem feita, ou seja, uma produção precisa, né? Onde que você tem aí um inóculo de origem conhecida e rastreável, você tem um ambiente controlado da sua temperatura e pH da água, você vai ter uma identidade do micro-organismo garantido, com todas as especificações, uma concentração final e pureza desse produto que foi elaborado e feito por você na sua propriedade. Com isso, a gente traz uma orientação de um protocolo mínimo, né, dessa produção para uso próprio. Ou seja, começa com o diagnóstico na sua propriedade. Você já verificou qual nematóide, qual praga está te afetando na sua propriedade, fez um diagnóstico, conheceu a espécie, fez a densidade de população dessa praga que está na sua propriedade. Feito isso, você vai entrar com o quê? Uma responsabilidade técnica. Alguém que responsabilize pela criação desse produto biológico na sua propriedade. Igual foi dito pelos nossos colegas, um engenheiro agrônomo, um biólogo, um químico, o que for, ele tem que se responsabilizar pela produção desse biológico. E o inóculo seguro, né, trazer uma origem conhecida desse produto que você está produzindo na sua propriedade, posteriormente fazer uma estrutura adequada do seu laboratório para a criação desse produto biológico e ter o controle de lote para poder estar fazendo essa aplicação deste produto na sua propriedade. E com isso, a gente entra na parte do manejo de resistência, um pouco falando bem superficialmente dessa parte, porque posteriormente, na parte da tarde, vamos ter o nosso colega doutor Eduardo, que falará mais sobre esse assunto, né? Mas a gente traz aí que também temos os mecanismos de ações que podem estar ajudando no controle e na prevenção desses nematóides, né? A gente temos os produtos biológicos através de bactérias e fungos. As bactérias são as produções de enzimas, antibióticos e toxinas, né? Que fazem os compostos voláteis. Já os fungos, eles são as capturas dos nematóides, parasitismos, que para poder fazer o controle desses nematóides. E, pessoal, por que a gente fala assim, o produto não funcionou? É perda de eficiência? É resistência? O que é? O que está acontecendo? Então, primeiramente, para a gente saber o que está acontecendo, a gente tem que ter um diagnóstico, ver se é erro diagnóstico. A população inicial era alta demais, o nosso produto não está fazendo efeito, a espécie que a gente fez o controle era a espécie errada ou a espécie certa. Então tem que ser um diagnóstico muito bem feito para poder ser feito o controle desta praga. E o erro da aplicação? Aplicou em qualquer horário? Qual horário que você entrou aplicando? Tudo isso, com produtos biológicos, tem que ser muito bem controlado para a gente poder garantir a eficiência do produto. Senão, será somente mais um produto na nossa área, não trazendo resultados esperados. E a degradação acelerada deste produto, né, que a gente traz aí também. Então, o IRAC alerta essa degradação microbiana, eles trazem que é frequentemente confundida com a resistência a campo. E aqui a gente traz um pouco da classificação dos modos de ações, né? Então a gente tem aí desde carbamatos, organofosforados, avermectinas, inibidores complexo mitocondrial e os agentes biológicos, né? Bactérias e fungos. Todos isso, esses modos de ação, devem ser trabalhados em conjunto, pessoal, para a gente estar trazendo o controle e a prevenção desses nematóides, né? Ou seja, eu tenho lá na minha propriedade uma área infestada. Eu comprei um produto de X empresa e um produto de Y empresa. Mas só que eu não vi o modo de ação desses produtos, comprei 2 produtos do mesmo modo de ação. Aí eu vou entrar aplicando, esses 2 produtos vão fazer resultados? Eu só estou alternando com marcas comercial, mas eu não estou verificando ingrediente ativo, modo de ação, para poder fazer o controle dessa praga que está afetando a minha propriedade. Então, a gente tem que trabalhar com o manejo correto, entregado, com produtos químicos, biológicos, alternando os grupos de ações e os modos de ações para a gente ter uma rotação dessas moléculas, evitar as resistências e ter um controle muito bem feito dessa praga em nossa propriedade. E, consequentemente, o manejo integrado, o calendário aí como orientação de prevenção, antes da safra, igual diz, fazer uma amostragem e mapa das reboleiras, desses nematóides, planejar a rota dos equipamentos, fazer uma produção biológica com responsabilidade técnica. Durante a safra, monitorar o trânsito dos maquinários e implementos entre os talhões,
lavar os implementos, pulverizadores, maquinários, né, fazer uma aplicação no momento e umidade correto para a gente ter o controle. E depois da safra, o que fazer? Avaliar a eficiência dessas com novas amostragens, verificar se deu resultado, baixou a população de nematóides na minha área ou não, o que aconteceu? Mapear as áreas problemáticas e também planejar um pousio e rotação de plantas antagônicas, aí, ajudando também com o manejo de prevenção e controle na nossa propriedade. E isso, a gente traz uma arquitetura de prevenção, com base o manejo preventivo, a gente tendo o manejo preventivo, trazendo a biossegurança, trazendo a qualidade do produto biológico que foi feito, a racionalidade química, ou seja, fazendo todos esses modos de ação alternando, fazendo todos esses 3 pilares, a gente vai ter uma saúde no solo e um solo protegido preventivamente contra o controle do nematóide, e essa integração que blinda a nossa propriedade. Então, pessoal, aqui eu trago para vocês um pouco das referências utilizadas. Consultei até colegas, amigos doutores aqui, o doutor Eduardo, a doutora Tânia também, consultei eles para poder ajudar a montar essa palestra. E a melhor tecnologia contra os nematóides, pessoal, é o manejo preventivo, né? O produto ajuda, mas não corrige a desorganização sanitária na nossa propriedade. Então, proteja a sua área, respeite as normas técnicas e rotacione as ferramentas. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos ao engenheiro Alex Oliveira Rosa pela apresentação e abriremos agora o espaço para discussões técnicas. Antes de abrirmos as discussões, eu gostaria, doutor Alex, que o senhor apresentasse quais são as propostas de ação do Senar, da FAMATO, para o Plano Nacional de Controle de Nematóides. Positivo, muito bem lembrado, doutor Omar. As nossas propostas sugeridas foi principalmente essa questão, né, da orientação dos produtores, construir realmente o manual orientativo de como o produtor fazer a coleta, a amostragem para poder realizar essas análises nos laboratórios, fazer integrado junto com a assistência técnica e gerencial do Senar, Mato Grosso, né? Trazer todos esses assistentes técnicos, engenheiros agrônomos que rodam todas as lavouras aqui no nosso estado e todas as áreas, até mesmo áreas de pastagem, né? Trazer todos esses profissionais para estar orientando e ensinando eles como fazer essa análise e essa amostragem, para posteriormente fazer um diagnóstico muito bem feito do nematóide que está naquela área infestada. E com isso, a gente consegue, posteriormente, com o IMEA, fazer um levantamento, né, juntamente no estado de Mato Grosso, qual que é a nossa densidade de população de infestação de nematóide, se a gente tem um controle muito bem feito aí. Pelo IMEA? Pelo IMEA, né, com essa análise de dados, né? Se a gente ter todos esses dados analisados por esses assistentes técnicos gerenciais, com esses dados, a gente consegue fazer um Power BI mostrando a densidade de como que está a infestação na nossa propriedade. Isso são sugestões e propostas, né? Agora tem que passar pela diretoria da FAMATO, passar pelo Ministério da Agricultura, tudo isso, né? Muito interessante a sua apresentação, Alex, parabéns. E nesse caso, estava pensando aqui, aí sim, Omar, eu acho que cabe uma legislação que a gente consiga organizar alguma coisa nesse sentido. Porque se a gente olhar aqui no Mato Grosso, se você olhar a rota de rotilencros, vamos chamar assim, a maioria dos produtores que tem problema hoje foram arredentários daquela área porque tinha na outra região. Então, levaram o nematóide para aquele local. A maior parte do estado, se você olhar o mapa, está bem característico isso, né? Principalmente para rotilencros, que é menos distribuído hoje. Galha é nativa, a gente não consegue enxergar, mas rotilencros sim. E ontem eu estava conversando com um produtor, ele falou para mim, minha área está enchendo de caruru. Eu falei, mas por quê? As minhas máquinas vão para Sapezal e voltam para cá. Então, será que a gente está fazendo para diminuir esse trânsito? Diminuir não, minimizar o problema levado junto com esse trânsito. Aí eu acho que a gente consegue intervir de alguma forma. Esse negócio de trânsito de máquinas, eu acho que
da apresentação feita agora, para mim, é o mais importante, e, inclusive, eu tenho uma sugestão que é o seguinte: existe uma resolução do CONTRAN que fala sobre as regras, as normas para transporte de máquinas. Será que a gente não consegue propor nessa resolução alguma coisa relacionada à lavagem dessas máquinas? Porque a gente tem barreiras fitossanitárias interestaduais. O caminhão para na barreira para carimbar a nota para transporte daquela máquina. E será que nessa barreira, nesse transporte, não pode constar uma fiscalização de, por exemplo, sementes ou de partículas de solo, por exemplo, para a disseminação de nematóides, e aproveitando o gancho já com o caruruco, porque na verdade tudo é transportado por máquinas, né? Porque eu acho que não tem nenhuma norma sobre fiscalizar máquinas que estão sujas, por exemplo. Mas como tem essa resolução do CONTRAN, será que a gente não consegue agregar alguma coisa nessa resolução? Só complementando, o Estado do Paraná tem a portaria número 129, de 6 de maio de 2024, no seu artigo 1º, permitir a entrada de máquinas, implementos agrícolas e seus veículos transportadores no Estado do Paraná, somente se todas suas partes internas e externas estiverem livres de solo e de resíduos de vegetais. Então, é uma portaria do Estado, e aí eu acho que nesse sentido, eu acho que é difícil a gente pensar que todos nós não sejamos favoráveis a que, primeiro, todos os estados da federação, e inclusive, se possível, como a sugestão da Tatiana, eu acho que ela é perfeita, uma resolução nacional. Porque uma vez que a gente tem uma resolução nacional, uma legislação guarda-chuva, os municípios poderão ter as suas leis municipais, porque se não existe uma lei estadual ou federal, o município não pode criar uma lei que faça algo que, por exemplo, você não tem uma regulamentação na esfera superior ainda, né? Ela facilmente é contestada. Agora, se a gente tem o CONTRAN, né, e se o Estado do Paraná criou essa normativa, é porque a lei federal permite. Uma vez que todos os estados têm uma suas, ou o governo federal tenha uma geral, aí os municípios poderão criar essas barreiras também, e a partir daí a gente já resolveria, talvez, 95% do problema de disseminação, porque aí, eventualmente, estaríamos bastante blindados, né? Permitam-me fazer uma intervenção muito pertinente, eu diria, porque o mapa hoje tem em consulta pública uma minuta de normativa exigindo limpezas de máquinas, de implementos agrícolas para o trânsito nacional. Não será mais admitido o trânsito de máquinas contendo solos e resíduos de vegetais. Aliás, esse é o tema de uma palestra do Coordenador Nacional de Proteção de Plantas do MAPA, do Departamento de Sanidade Vegetal, ainda hoje à tarde. Então, não precisaríamos nos desgastar nesse sentido, mas o que eu acho muito, muito, muito importante, como uma ação a ser encaminhada, é que, de fato, o Senar, como sendo um braço de divulgação, que pode nos prestar um grande auxílio, é de que realmente os ATEGs façam esse trabalho de divulgação. Seja não apenas através dos ATEGs, mas também através dos meios disponíveis pelo Senar, para trazermos uma ampla divulgação dessas normas, dessa norma, eu diria, quando estiver já em vigor. Com certeza, doutor Mar. Exatamente essa é uma sugestão proposta, porque não somente as ATEGs que rodam o estado inteiro, mas também tem os 96 sindicatos rurais nas bases. Então, esses sindicatos também podem estar entrando em contato com todos os produtores sindicalizados, trazendo essas informações, e também temos o IMEA em campo, né, que roda para poder fazer todo o levantamento de safra de milho, algodão e soja. Então, nessa rodagem, esse ano eles já rodaram mais de 40 mil quilômetros no nosso estado de Mato Grosso. Então, com isso, eles já podem incluir num projeto apenas tirar uma análise de solo e de raízes para poder fazer esse levantamento.
né, fazer essa qualidade desse padrão, igual foram dito pelas doutoras, dessa amostragem, como deve ser feita, validada para poder ser feita e realizada. Uma pergunta, só uma pergunta. O IMEA e também o IMEA, Instituto Mato Grossense, Isso. alguma coisa. Mas existe um órgão equivalente em todos os estados? Ou isso é uma particularidade de Mato Grosso? Igual o IMEA, você fala? Isso. E a Não. TAG também é em todos os estados, né? A TAG é do Senar. Todos os estados têm a Tá. TAG. Depende do Senar de cada estado, se ele vai ter adesão à TAG, que já é um serviço proposto pelo certo. Senar nacional, Perfeito. né? E o IMEA já é uma particularidade do nosso Mato estado Grosso. de Mato Grosso, né? O IMEA é uma casa do sistema FAMATO. Foi diagnosticado e elaborado pelo sistema. Aqui. O INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária, né? Mato Grossense. O INDEA, que é o nosso Instituto de Defesa, já tem em todo o estado em todo o estado das federações, né? Então, até estão aqui conosco participando aqui hoje, né? O INDEA também. Como o doutor Omar pediu que nós também tragamos, né, propostas efetivas. Eu acho que, como SBN, nós podemos colaborar estruturando um documento que fale sobre os riscos de disseminação de nematóide por máquinas, implementos, eventualmente sementes, enfim, mudas, e que isso seja disponibilizado a todas as instituições de ATER, né? Para que isso realmente tenha a capilaridade de chegar ao produtor. Com isso, nós não vamos garantir que aquilo será adotado, mas nós vamos cumprir com a nossa missão de colaborar para o processo de divulgar a informação. E isso provavelmente vai servir, inclusive, de informação básica para que as localidades mais distantes, os municípios, enfim, aquelas instituições que nem sempre têm acesso a essa informação de maneira estruturada, possam ter um material técnico ali para se pautar e, numa hora que vai conversar com o produtor, alertar ele sobre também esse problema. Isso eu acho que é algo que a SBN pode fazer de pronto, né? Com certeza, e peço até que oficialize o sistema FAMATO, o Senar, para a gente estar em parceria com isso e ajudar nessa divulgação. Muito, por exemplo, os sindicatos rurais fazem ofício para a federação, para a FAMATO, solicitando apoio, pedidos, para a gente poder intervir no município ou no estado inteiro. Por exemplo, teve uma questão muito voltada à aplicação aérea através de drones. Muitos produtores estavam tendo autos de infrações porque estavam contratando prestadores de serviços que não estavam seguindo as normalizações, seguindo as regras, e os produtores que estavam sendo afetados. Então, o sistema FAMATO, junto em parceria com o Senar, com o IDEA Mato Grosso, né, está sendo elaborado uma cartilha, um guia prático de orientação para o produtor rural, para poder verificar todas as normas, todos os checklists de seguranças, para ele poder estar ciente e apto quando for contratar uma prestação de serviço simples que é. Mas muitas vezes a pessoa está muito focada na questão do money, né, que a gente fala, e ainda acaba fazendo coisas erradas, e quem se responsabiliza na ponta é o produtor. Doutor Omar, uma pergunta agora. Como nós podemos colaborar em relação à consulta pública sobre o texto de uma lei nacional que trate do movimentação de máquinas e tal, de maneira que a gente, identificando algum ponto ali que possa ser melhorado, a gente possa contribuir, e se há a possibilidade, por exemplo, de indicar, olha, o sítio, o endereço eletrônico para acessar o documento, fazer a consulta é esse, porque aí a gente pode, enquanto SBN, disponibilizar dentro do nosso site, na área do nosso associado, distribuir nos grupos de WhatsApp da SBN e também divulgar isso dentro do nosso Instagram, porque aí seria uma ação concreta, nossa também, em relação a auxiliar na melhoria daquilo que já está sendo proposto, se o senhor puder. Na verdade, a consulta pública é de amplo espectro. Qualquer cidadão brasileiro pode se manifestar. Mas existe um prazo definido para que ocorra a manifestação. E, se não me engano, já transcorreu o prazo hábil para participações da sociedade.
Vamos ouvir melhor o que tem a dizer o próprio coordenador nacional de produção de plantas hoje à tarde. Alguém com mais alguma manifestação? Viu, doutor Alex? Esclarecendo a ideia de que nós colhamos as ações concretas para efetivamente conseguirmos reduzir os prejuízos causados pelos nematóides, aumentando a eficácia dos nossos controles de todas as formas possíveis. Tá? E que, ao final, amanhã, nós tenhamos a deliberação do Plano Nacional, contendo todas as ações de todos os segmentos, de todos os painéis, inclusive do nosso seminário. E aí, esse Plano Nacional vai ser depois encaminhado a todas as instituições parceiras, inclusive a FAMATO. Maravilha, maravilha.